Tá, Paula, mas então qual que é melhor, o college público ou o college privado? Começando mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças de college público e college privado aqui no Canadá. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paula e eu moro em Vancouver, no Canadá. Aqui no canal tem os vídeos de toda a trajetória, desde que a gente chegou aqui no canal, eu e o Thiago, meu marido, como foi o nosso processo, como foi conseguir a residência permanente, tem vlogs, tem viagens, então tem um pouco de tudo aqui no canal. Se você gosta de saber mais sobre a vida no Canadá, se inscreve pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Toda vez que eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram, e se você não me segue no Instagram, vai estar aparecendo aqui em algum lado da tela pra você me seguir, porque lá eu posto sempre coisas em tempo real e sempre abro caixinhas de perguntas pra vocês poderem tirar dúvidas sobre Canadá. Então uma dúvida que é muito recorrente é sobre college público e college privado, quais são as diferenças. E é realmente um pouco confuso, então hoje a gente vai falar sobre isso. Eu separei em alguns tópicos pra ficar mais fácil de entender. Primeiro de tudo, para quem é novo nesse assunto, o que é um college? Um college é um curso de ensino superior que muita gente vem aqui para o Canadá para fazer, porque ele é um caminho, assim, digamos, para a residência permanente aqui no Canadá. Então muitas pessoas, não só do Brasil como do mundo inteiro, vêm aqui para o Canadá para fazer um college e usar essa porta de entrada para poder aplicar para residência permanente depois aqui no país. O college é um curso de ensino superior e ele é quase ali um meio termo entre um tecnólogo e um bacharelado. Os colleges normalmente têm duração de 1 a 2 anos e eles são bem focados no mercado de trabalho, enquanto os cursos, por exemplo, de bacharelado têm a duração normalmente de 4 anos e são mais voltados para a questão acadêmica, né? Então o college é mais focado na parte prática, né? No mercado de trabalho mesmo. E aqui no Canadá existem dois tipos de colleges, os colleges públicos e os privados. Paula, quer dizer então que os públicos são gratuitos? Não, os públicos são pagos, tá? Os colleges públicos, eles não são gratuitos nem para os canadenses, né? Então eles são instituições públicas, mas você paga para estudar nelas. E quem é residente canadense, cidadão, paga mais barato do que quem é um estudante internacional, mas todo mundo paga. Então uma das primeiras grandes diferenças do college público e do college privado é exatamente o preço. Enquanto muitos dos colleges privados, eles têm um valor ali entre 6 mil o ano, né? O ano do curso, o ano letivo. Os colleges públicos normalmente ficam na faixa de 15 a 25 mil dólares o ano. Tem curso mais caro, tem curso mais barato, mas essa é mais ou menos uma média. E tem alguns colleges privados em áreas mais específicas que são também tão caros quanto colleges públicos. Então é tudo bem confuso, mas assim, no geral, o college público é bem mais caro do que um college privado. Outra diferença dos colleges públicos e dos colleges privados, você tem mais flexibilidade na hora de comprovar o seu nível de inglês. Enquanto muitos colleges privados não exigem, por exemplo, a prova do IELTS, né, uma prova de proficiência, um TOEFL, um Cambridge, no público vai ser exigido que você faça uma prova de proficiência e se você não tiver nível suficiente, você precisa fazer um Pathway, que é um curso de inglês antes de entrar no college. Também existe Pathway se você quiser fazer college privado, mas normalmente no college privado é um pouco mais flexível, você não precisa fazer a prova, você faz a prova da própria instituição online, você pode refazer depois de um tempo para ver se o seu nível de inglês melhorou, então é um pouco mais tranquilo. Muitos colleges privados exigem ali o inglês intermediário para básico, já no college público você vai precisar ter intermediário, avançado, IELTS 6,5, 7 ou mais alto, dependendo do curso. Alguns cursos podem exigir IELTS 6, 5,5, mas depende muito do curso. E falando um pouquinho então sobre o processo seletivo, no college privado normalmente é um pouco mais tranquilo, um pouco mais rápido, você manda sua documentação, eles não exigem tanta documentação e é um pouco mais fácil de fazer a matrícula. Tirando, obviamente, uma ou outra instituição específica, né, em algumas áreas mais específicas. Já no college público, esse processo ele é bem mais exigente e dependendo da instituição pode levar meses até você ter sua aprovação e sua matrícula em mãos. Eles exigem muitos documentos, muitas traduções. Em alguns cursos específicos pode ter fila de espera para abrir vaga no curso que você deseja. Vai ser exigido também o seu histórico escolar para ver quais são as suas notas. Alguns cursos específicos não vão aceitar um aluno que não tenha tido, por exemplo,
notas boas de matemática no ensino médio. Alguns cursos podem exigir trabalhos que você já fez, né, portfólio, vão avaliar realmente se eles vão te aceitar naquele curso ou não. Então existem algumas limitações, não é só ter o dinheiro e você já vai garantir a vaga, principalmente nos cursos mais concorridos, é um pouco mais complicado. Já nos colégios privados, então, esse processo é bem mais tranquilo. Enquanto para colégios privados a gente consegue resolver normalmente todo o processo de matrícula em coisa de 2 semanas, nos colégios públicos às vezes pode demorar até 3, 4 meses para ter tudo em mãos. Outra diferença são as datas que os cursos se iniciam. Nos colégios públicos, normalmente, os principais cursos eles começam em setembro, que é o começo do ano letivo aqui, mas também tem algumas datas em janeiro e maio, dependendo do curso e da instituição, isso varia muito. Já no colégio privado, para muitos cursos, normalmente tem datas começando todos os meses, então, ou a cada 2 meses, então também é um pouco mais tranquilo para você ajustar aí quando que você quer vir para o Canadá. Às vezes no colégio público, se você perder a matrícula desse ano e o seu curso só começa em setembro, você vai ter que esperar até setembro do ano que vem. Então é um pouquinho mais chato. Permissão de trabalho. Tanto o colégio público quanto o colégio privado vai te dar permissão de trabalho de meio período. Então nesse quesito os dois são iguais. Próxima diferença é o visto de trabalho para quem está vindo como acompanhante no seu visto, ou seja, esposo ou esposa. Quando você aplica um visto de estudos aqui para o Canadá, se a pessoa que está aplicando tem um esposo ou uma esposa, pode aplicar também um visto de trabalho para essa pessoa. Nos colégios públicos, esse visto de trabalho é garantido para o esposo ou esposa poder vir para cá trabalhar. Já no colégio privado, por via de regra, não tem essa vantagem. Algumas pessoas conseguem aplicar esse visto, antes da pandemia era mais comum, agora a gente está ainda entendendo como é que isso vai acontecer daqui pra frente. Mas uma notícia boa é que nos colégios privados do Quebec, o esposo ou esposa tem essa permissão de trabalho, então essa é uma vantagem muito grande dos colégios privados no Quebec. E sim, gente, tem várias coisas que vão ser diferentes de uma província para outra, então eu tô falando aqui no geral, mas pode ter algumas províncias que têm algumas diferenças. Outra questão é se você tem filhos, né? Se você pode trazer os seus filhos no seu visto de estudos, pode. E se você estiver num colégio público, com certeza os seus filhos conseguem ser matriculados em uma instituição aqui e podem estudar gratuitamente, né, nas escolas públicas do Canadá. Em relação aos filhos na escola, toda província tem as suas regrinhas, então isso é uma coisa que você precisa verificar. No colégio privado, então, assim como o visto de trabalho do partner, não é certeza que você consegue matricular os filhos na escola, com exceção do Quebec. No Quebec você pode colocar os seus filhos na escola e pode também ter o visto de trabalho do partner. Então, Quebec, muita vantagem. Próxima diferença são as opções de cursos. Enquanto nos colégios públicos tem curso de todos os tipos, então você vai encontrar cursos em todas as áreas, seja na área de saúde, na área de TI, tem curso de absolutamente tudo. Em muitas áreas diferentes, tem uma variedade enorme de cursos. Já nos colégios privados existe uma limitação. Normalmente os cursos são mais focados em administração, marketing, hotelaria, vendas, então não tem uma variedade muito grande. Às vezes as pessoas, pelo preço, elas querem fazer um curso, por exemplo, privado na área de saúde. Não tem. Então, os cursos nos colégios privados, pelo menos nesses, né, que tem o valor mais reduzido, eles são cursos mais básicos, assim, digamos, né? Administração, marketing, você não vai conseguir se aprofundar muito em alguma área muito específica. Mas existem algumas instituições privadas que oferecem cursos muito bons e também são bem mais caros, na área, por exemplo, de cinema, de animação 3D, design gráfico. Então tem algumas instituições privadas que oferecem cursos muito legais, mas eles são bem mais caros, às vezes até mais caros do que um colégio público, tá? Então tem que ficar só de olho nisso. Outra grande diferença é o ritmo dos estudos. Normalmente numa instituição pública é um pouco mais puxado. Tem bastante trabalho para entregar, prova, trabalho em grupo, coisa para apresentar, livro para ler. Então tem que estar afim de estudar. Se você não tá muito afim, não tá naquele pique de realmente se dedicar, talvez uma instituição pública não seja a melhor opção para você, porque a maioria delas vai ser bem puxado. E quem às vezes está muito tempo sem estudar, chega aqui e estranha um pouco ter que voltar para esse ritmo de estudos, prova, trabalho, é bem corrido. Já nas instituições privadas, na maioria delas, é um pouco mais tranquilo e não é tão exigente quanto no público. Outra diferença são os horários das aulas também. No colégio privado você tem horários certinhos das aulas,
os dias e horas que você vai ter aula. Já no público, as suas aulas podem mudar, então você pode ter aulas no período da tarde, no período da manhã, no período da noite. Você que tem que se adaptar aos horários que as aulas estão disponíveis no college, tá? Então tem também que ficar de olho nisso, porque pode ser que você acabe tendo aula em dias aleatórios, às vezes no final de semana, então tem que ficar de olho nisso também. No colégio privado você tem as aulas em horários fixos, né? Então isso ajuda um pouco. Próxima diferença é o tão sonhado PGWP. O que é o PGWP? Ele é um visto de trabalho para quem estudou aqui no Canadá. Então você termina os seus estudos e tem direito a um visto de trabalho. Nas instituições públicas você vai ter direito a esse PGWP. Se você fez um curso de 1 ano, você vai ter direito a 1 ano de visto de trabalho. E se você fez um curso de 2 anos, você pode ter até 3 anos de visto de trabalho. Normalmente é o que é aprovado. Então essa, na verdade, ela é a grande vantagem do colégio público. Você vai ter 2 anos de estudo e 3 anos de visto de trabalho. Então você está pagando por 5 anos de Canadá. São sim cursos que são bem mais caros do que os colégios privados, eles são mais exigentes. Todo o processo da matrícula é bem cansativo. O curso é mais puxado, mas ele tem as suas vantagens, como esse PGWP, para você ter 5 anos de Canadá, o que vale muito a pena. Já no colégio privado, por via de regra, você não tem direito ao PGWP, com algumas exceções, como o Quebec. Como eu falei para vocês, o Quebec é cheio de surpresas. E alguns cursos específicos, alguns MBAs e alguns bacharelados em colégios privados também podem estar elegíveis ao PGWP. Se você quer verificar se o curso que você está pensando em fazer é elegível a conseguir esse visto de trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição que você pode pesquisar por instituição e por curso e ver se dá direito ou não. Outra diferença são as localizações. Enquanto os colleges públicos eles estão espalhados pelo Canadá inteiro, e tem colleges públicos em todas as províncias, os colleges privados, pelo menos esses que têm preços bons, que oferecem bolsas interessantes para brasileiros, eles normalmente estão localizados nas cidades mais turísticas, ou seja, eles estão nos grandes centros. Fora de Vancouver, Toronto e Montreal, vai ser muito difícil achar algum college desse tipo, dos privados que são mais baratinhos. Então, às vezes, também a gente recebe pessoas querendo fazer um curso específico que tem um valor muito bom de um college privado, mas a pessoa quer esse curso, sei lá, em Nova Scotia e não tem. A maioria desses cursos só vai ter em Vancouver, Toronto e Montreal. E se a sua intenção é fazer imigração, o college público ele dá 15 pontos por educação canadense, então você ganha uns pontinhos a mais aí para imigrar. Já o college privado ele não pontua como educação canadense. Mas hoje em dia, que o inglês mais francês no Express Entry dão 50 pontos, às vezes um colégio privado pode ser uma boa estratégia para quem quer economizar. E agora vamos falar um pouquinho sobre o público-alvo. Quem é o público-alvo de um college público? O college público, ele é para uma pessoa que está procurando um projeto mais certeiro. Não no sentido de imigração, mas no sentido de poder trazer a família e os filhos. Então, por exemplo, para pessoas que querem vir com a família, com esposa, filhos, o recomendado é um college público para você ter a certeza de que todo mundo vai conseguir os respectivos permissões de estudo de trabalho, que não vai ter nenhum problema nesse sentido, e que você vai conseguir o seu visto de trabalho no final do curso. Não existe certeza de imigração com absolutamente nenhum curso no privado e nenhum curso no público. Tem muita gente que imigra depois de fazer um college privado, mas pensando no processo, né, durante o college em si, o college público é mais indicado para famílias. Já o college privado, ele é uma boa opção, por exemplo, para solteiros, que não precisam se preocupar com o visto de trabalho do esposo ou da esposa, não vão trazer filhos, então ele é uma opção bem interessante e bem mais econômica. O college privado pode ser também uma boa opção para casais que às vezes não têm o nível de inglês para um college público, não tem o dinheiro do college público, então o college privado acaba sendo uma porta de entrada muito interessante para o Canadá, porque você vai gastar bem menos. Também é interessante para quem já tem outras estratégias de imigração e não precisa necessariamente do PGWP ou da pontuação por educação canadense para poder aplicar o Express Entry. Às vezes quer vir para cá, quer testar, quer ver se vai gostar antes de aplicar a imigração. E também é uma opção muito legal para quem não tem intenção de migrar, mas quer ter uma experiência, uma vivência no exterior, né? Uma vivência de trabalho e estudos no exterior por um período de 1, 2 anos e depois voltar para o Brasil. E isso, obviamente, ajuda a valorizar muito o currículo para quem está procurando, talvez, se recolocar no mercado de trabalho no Brasil.
E a última diferença que eu vou falar pra vocês são as promoções. No colégio privado, as instituições privadas, elas têm mais flexibilidade em colocar promoções, às vezes para públicos específicos, como por exemplo, bolsa de estudos para América do Sul. Agora, durante a pandemia, eles estão fazendo várias promoções para quem quer vir ano que vem, por exemplo, porque daí garante a sua matrícula agora, paga mais barato, mas só vai embarcar no ano que vem. Já colégio público não tem promoção, na verdade, todo ano que passa eles aumentam o preço. Eles aumentam o preço, inclusive, enquanto você está estudando. O primeiro termo você vai pagar um preço, o segundo ele já está mais caro, o terceiro ele já está mais caro. Ele vai ficando mais caro a cada momento que passa. Tá, Paula, mas então qual que é melhor, o colégio público ou o colégio privado? Não tem como saber qual que é melhor. Isso depende do que cada pessoa está procurando. Para algumas pessoas a melhor opção é o colégio público, para outras a melhor opção é o colégio privado. É importante a gente entender que não existe certeza de imigração e que se alguém está te vendendo um colégio público falando que é certeza de imigração, isso não existe. Não existe nenhuma garantia que ninguém vai conseguir imigrar por nenhum tipo de estratégia. Mas existem, obviamente, caminhos mais seguros, caminhos que te dão mais tempo de estar no Canadá para poder correr atrás disso. Porém, para muitas pessoas, o college público, o valor do college público, pagar 30, 40, 50 mil dólares num curso, é impossível. É um valor impeditivo, principalmente com o dólar de hoje em dia. E para essas pessoas, se o college privado é a única maneira, a única porta de entrada no Canadá, é a melhor opção para ela. Então tudo depende do perfil de cada um e do planejamento que cada um está disposto a fazer, do quanto também cada um está disposto a arriscar. Aqui no Canadá a gente tem amigos que imigraram das maneiras mais diversas. A gente tem amigos que imigraram depois num college público, temos amigos que imigraram depois de college privado, então sim, é possível. Temos amigos que vieram direto do Brasil já com a residência permanente, temos amigos que vieram contratados por empresas do Canadá e aí aplicaram a residência aqui. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha tirado as dúvidas de vocês sobre as diferenças entre colégio público e colégio privado. É uma dúvida muito comum e eu entendo completamente o porquê que essa dúvida existe, porque realmente é complicado. Mesmo que eu falei pra vocês aqui, ainda vão existir exceções no meio de tudo que eu falei. Às vezes tem algum curso específico que não se aplica a algumas regras. É bem complicado também no site dos colleges entender exatamente qual que é o valor final, porque nunca tem o valor total, eles colocam o valor para doméstico, eles colocam os valores separados para estudante internacional, para estudante doméstico. Muita gente confunde, vai no preço do domestic, que são os canadenses, e aí vê o preço mais baixo, mas aquele não é o valor final, o valor final é international. E aí no international tem um monte de taxas que você precisa pagar, que às vezes não estão inclusas no site, então quando você vai ver, o orçamento é bem mais caro do que aquilo que você imaginou. É um processo um pouco complicado entender qual seria a melhor instituição para você, qual seria o melhor curso, tudo que você tem que pagar, qual caminho você vai ter que percorrer para conseguir fazer sua matrícula, quais documentos você precisa enviar, quais documentos precisam ser traduzidos, quais não precisam ser traduzidos, porque tem isso também. E aí tem a aplicação do visto, que é cheia de detalhes. Então se você precisa de ajuda com todo esse processo, vai estar aqui na tela o e-mail da Twizy, que para quem não sabe é a minha agência de intercâmbio, então a gente trabalha com isso desde 2016. A gente tem uma equipe presente em São Paulo, em Curitiba, em Toronto, aqui em Vancouver, eu e o Thiago, e em Brisbane, na Austrália. E a gente tem também agora uma especialista em colégio público trabalhando com a gente, então se você quiser tirar suas dúvidas e fazer o seu planejamento, o e-mail vai estar aqui na tela. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha sido útil. Se esse vídeo foi útil pra você, se te trouxe algum esclarecimento, alguma informação importante, deixa um like aqui, um comentário, que isso me ajuda muito, é muito importante na divulgação do canal. Confere aí se você é inscrito e ativa as notificações, porque daí você nunca perde quando tiver vídeo novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!